Então, e quero aqui, né, estar convidando vocês para participar da nossa aula. Enquanto todo mundo entra na nossa sala, eu vou estar compartilhando a tela e passando o vídeo Senai Play. E assim que todo mundo entrar, nós já damos início à nossa aula de hoje, ok? Só um minutinho. Eu não sei quanto a você, mas eu costumo me impressionar com a inteligência e autonomia de máquinas que fazem parte do nosso dia a dia. Em pensar que num futuro próximo, máquinas de lavar, micro-ondas, smartphones, sistemas de segurança, caixas eletrônicos estarão todos conectados e cada vez mais automatizados. Dá para imaginar o impacto que a mecatrônica tem sobre grandes processos industriais. Esses cérebros informatizados otimizam a produção, a qualidade e o funcionamento de sistemas variados. Mas é fundamental dizer, esses cérebros eletrônicos só existem graças ao empenho humano. Os processos industriais hoje acontecem graças a sistemas mecatrônicos, que integram as tecnologias de mecânica, eletrônica e computação, visando a automação de equipamentos e processos manufaturados. Por trás disso estão os tecnólogos em mecatrônica industrial, profissionais com graduação superior, atuantes em toda a indústria. Da produção metal-mecânica, às áreas da aeronáutica, alimentos e também em empresas químicas e de desenvolvimento de projetos tecnológicos. Nossa viagem por esse universo começa em Diadema, São Paulo, aqui na Yaskawa Motomen, empresa especializada na fabricação e na customização de robôs para a indústria. O Gustavo, gerente de engenharia, me explicou como é o dia a dia dos tecnólogos de mecatrônica industrial aqui na Yaskawa. Qual é a importância da mecatrônica para o desenvolvimento industrial? Você consegue reduzir custo de produção, sendo mais competitivo, tendo maior qualidade. Você diminui a possibilidade de ter lesões por trabalho repetitivo, etc. Então você dá qualidade para as pessoas, dá qualidade para o seu produto e te torna uma empresa competitiva no mercado. E nesse setor, Gustavo, aonde o tecnólogo em mecatrônica industrial poderia se inserir? Ele é responsável pela criação, né, pelo desenvolvimento dessa solução. A Jéssica, ela é estudante de tecnologia mecatrônica industrial. Tudo bom, Jéssica? O que você está fazendo aqui? Bom, eu estou fazendo a simulação de um dispositivo. Estou verificando todos os movimentos do robô. E qual é a sua função aqui na empresa? Eu sou desenhista. Desenhista? Isso. Obrigada, Jéssica. Vou deixar você trabalhar. Com licença. Todos os nossos projetos são customizados. Então, cada célula dessa que você está vendo aqui, ele segue os padrões que o cliente nos exige, necessários para atender as expectativas de produção dele. Aqui nós temos uma célula, por exemplo, uma célula de usinagem de rack, de bagageiro de carro. Tá? Ah, sim. Rack de bagageiro de carro, ali em cima. Exatamente. Tá? Então, o robô ele tem uma fresa nele, que a gente consegue fazer aqui a usinagem, toda a furação e corte das ponteiras, tá? E aí a importância do tecnólogo como um profissional responsável para desenvolver a solução, como também responsável por adaptar novas peças ao sistema que foi elaborado por os profissionais. Esse sistema aqui vai ser um sistema um pouco diferente, é um sistema de solda a ponto. Os robôs manipulam pinças de solda por resistência, né, solda a ponto. E essa célula, ela tem um conceito que a gente chama de tempo coberto, né, que é enquanto o operador ele faz a carga e descarga do lado de lá da mesa, os robôs eles ficam do lado de cá soldando as peças. Quando eles param de soldar, a mesa gira e o operador faz a descarga enquanto os robôs soldam de novo. Então os robôs nunca param, estão sempre produzindo. Muito interessante, né, Gustavo? A variedade de coisas que um robô pode fazer, né? Tanto vários tipos de indústria, como também vários tipos de movimento, como vários tipos de peça, processo. Se você gosta de tecnologia, de ciências exatas e de criar soluções em equipe, posso apostar que a mecatrônica industrial despertou seu interesse, não é mesmo?
formação de um tecnólogo em mecatrônica industrial envolve teoria, tecnologia e trabalho prático. Aqui no Senai Cimatec, em Salvador, os robôs não são personagens de filmes. Eles estão presentes nas salas de aula. O tecnólogo tem um papel fundamental para a aplicação da tecnologia, para que ela seja efetivamente utilizada na nossa indústria, para que aumente a produtividade dela, ou seja, associar o conhecimento tecnológico, o desenvolvimento tecnológico à atividade humana. Para entender um pouco mais sobre o curso de tecnólogo em mecatrônica, eu fui conversar com o professor Oberdan. Oberdan, me fala onde a gente está. A gente está na Faculdade de Tecnologia do Senai Cimatec, onde a gente oferta os cursos de tecnologia com foco no nosso curso tecnológico de mecatrônica. E esses alunos que vêm procurar o curso? A grande maioria, eles têm muita facilidade nas competências voltadas para física, matemática, computação, eletrônica. Com licença, professora, tudo bom? Aqui é um laboratório nosso de sistemas mecatrônicos, onde os alunos têm a oportunidade de antecipadamente vivenciar algumas práticas que eles terão na vida real, na indústria. Então, por exemplo, a gente tem robôs industriais, temos inversores de frequências, motores, esteiras. Então, a gente procura dinamizar bastante o curso para que eles possam se adaptar a diferentes situações que eles vão encontrar na indústria. Eles já saem treinados, então eles já estão aptos a exercer a profissão. Então, não tem Por isso a importância de um curso que tenha, como você disse, a maior parte prática. Prática. Sempre gostei muito de robótica desde pequeno. Gostava de lidar com essas coisas, de pesquisar sobre essa área. Quando eu descobri o curso de mecatrônica aqui no Senai, para mim foi uma grande oportunidade. Realizei meu sonho, na verdade, quando entrei aqui e conheci todo esse espaço aqui do Senai, toda essa infraestrutura que tem aqui dentro. Esses alunos não deixaram a menor dúvida de que logo, logo estarão integrados ao mercado de trabalho, se dedicando a novos projetos e tecnologias. O engenheiro Glaucio, da Ford, conversou comigo sobre a importância do tecnólogo em mecatrônica industrial em uma montadora de veículos. Glaucio, o que leva uma pessoa a escolher trabalhar com mecatrônica? Flávio, acho que basicamente é um interesse pela tecnologia, de ver como as coisas funcionam, os dispositivos eletrônicos. Eu acho que esse interesse, essa sede pela tecnologia é o principal fator que leva uma pessoa a escolher a mecatrônica como profissão, assim como estilo de vida. Então, Flávia, aqui começa todo o nosso processo produtivo. A gente vai ver um pouquinho das nossas máquinas em ação e o papel da mecatrônica. Todo esse cenário que a gente está vendo, todo esse contexto, é pura mecatrônica. A gente está vendo os atuadores mecânicos, que são os robôs, e o que eles estão fazendo? Nesse caso aqui, eles estão aplicando os pontos de solda. É um programa de computador, onde o tecnólogo vai ser responsável pela elaboração desse algoritmo. A gente está vendo alguns painéis de porta e esse robô ele tem uma precisão gigantesca para a aplicação do sealer anti-flutter, que é basicamente um material que quando ele vai para o forno da pintura ele expande e ele evita a vibração do painel de porta. É como se fosse também uma espuma, né? Exatamente, você usou o termo certo. A gente vê ali aquela caixinha escura, ela é um CLP, um controlador lógico programado. É como se fosse o cérebro dessa máquina toda, que ele que comanda todas as ações. Isso. Ele recebe informações do computador central, através de rede de computadores, que ele vai distribuir para essa célula que a gente está vendo. E a gente tem aqui 3 caixinhas, que são os inversores de frequência. Então, o CLP seria o cérebro, e esse aqui, os executores desse cérebro. Exatamente. Aqui a gente está vendo soldar toda a parte de lateral, teto do carro, aquela união do underbody que a gente chama, que é o assoalho do carro, com todas as outras partes,
está acontecendo aqui. Então ele chega lá só encaixado. Só encaixado. E quando terminar lá, ele está todo fixo. Todo fixo. E aí quando sai daqui, o que acontece? Ele vai sofrer uma pintura e depois ele vai para a montagem final, onde ele vai receber as portas, o vidro, o motor, o painel. Eu não sei se você está vendo, mas tem um códigozinho de barra. Sim. Esse código de barra, você sabe aquele sisteminha que tem nas lojas de hambúrguer, que você faz o seu pedido e que aparece na tela? Sim. Isso é disparado para todos os nossos parceiros. Então o carro passa ali, a câmera lê esse código de barra e aí todos os setores que vão ainda acrescentar alguma coisa no carro já ficam sabendo a motorização, se ele vai ser um carro a gasolina, se ele vai ser um carro a diesel, se ele é um motor 1.0, 1.5. Como você pode ver agora, a gente já tem o nosso produto final pronto para ir para a mão do consumidor. Como a gente estava acostumado já a ver, né? Cheiro de carro novo. E agora esses carros aqui eles vão seguir para os nossos departamentos de teste, onde a gente vai ter muita interação com o profissional de mecatrônica, com os tecnólogos, engenheiros. Essa profissão ainda tem muito o que evoluir. Você sabe que você vai dormir um dia e acordar no outro com uma coisa totalmente nova para se fazer. Porque assim, um sistema automatizado, ele sempre pode melhorar. Você sempre pode afinar, deixar ele de uma forma mais sutil. Hoje viajamos pelo mundo da mecatrônica, uma das áreas mais tecnológicas da indústria. Assim, ficou fácil de entender por que os profissionais da área são tão apaixonados pelo que fazem. Afinal, o dia a dia deles é realmente instigante. Eu vejo você no próximo programa com mais uma profissão do futuro. Até breve, hein? Prontinho, pessoal, vamos voltar com a nossa aula aqui, tá beleza? Deixa eu ampliar aqui o nosso slide aqui, vou fechar minha câmera, tá? Hoje vamos falar sobre instrumentação, controle de processos industriais e identificação de pontos I/O. Acho interessante, tá? Tipos de sinais que a gente vai tratar trabalhando, principalmente entradas e saídas analógicas e digitais, a diferença, né, a aplicação em um processo industrial e o exemplo prático na hora da instalação, tá? Então, tudo isso é interessante para que o aluno venha entender como que é feito, né, a parte de sinal analógico, por que que ela tem, varia alguns sinais, dependendo do equipamento. Vamos lá, suponha que estamos instalando um sistema de controle de uma planta de um processamento de papel e celulose, uma empresa que vai mexer aí, tem bastante instrumentação dentro dela, então o pessoal, principalmente válvula controladora, temos muito PT100, controlador de pressão, então você vai ver isso muito dentro da instrumentação, dentro da empresa de papel e celulose. E hoje nós vamos falar um pouco sobre entrada analógica. O que é isso, professor? Um exemplo, um sensor de nível de um tanque envia um sinal de 4 a 20 mA para um controlador que monitora o nível de material no tanque. Lembrando, pessoal, que, né, a gente está falando de milha, é um sinal bem abaixo de volts, né? Então, assim, abaixo de corrente contínua. Esse sinal, ele é transformado através de uma temperatura, ele vai pegar aquela temperatura, o medidor, ele vai ter uma resistividade, então através daquele resistor, daquela resistividade, ele vai emitir um sinal de 4 ampere, né, 4 miliampere até 20 miliampere. Então ele vai ser controlado de 4 até 20, vai ser o seu controle. Então, dependendo da forma que ele for emitindo o sinal, será um valor para o controlador medir a temperatura, né? E isso ela vai monitorar o nível de material dentro daquele tanque. Então ele vai ver o nível de material, ele vai ver aquecimento, né? E assim sucessivamente. A saída analógica e controladora ajusta uma válvula de controle proporcionalmente ao sinal recebido. Então ela também recebe o sinal, o controlador de 4 a 20 de água ou processo de produção ou celulose, algo assim, tá? E emite para o CLP esse sinal de saída. Exemplo, quando o nível enche até certo
calibração que foi calibrada ali, ele vai mandar um sinal de 4 a 20 para o CLP, e se o CLP está controlando ali uma válvula ali, ou um stand-by, ela vai abrir ou vai fechar, tendo esse controle dentro da instrumentação. E a entrada digital, um sensor de proximidade na linha de produção detecta uma presença de folhas de papel, enviando o sinal de 1 ou 0. Aí nós começamos a trabalhar com números binários, que, né, eu creio que no decorrer do curso vocês já viram esses números binários, se não ainda vai ver, tá? É onde que ele vai entender que o sinal ele está de 1 ou 0, ele está aberto ou fechado, tá? E a saída digital, o sistema de controle ativo, uma esteira transportadora, um exemplo, tá? Para mover o papel para a próxima etapa do processo. Então, tudo isso, essa parte de entrada digital e analógica, ela vem através da instrumentação e dependendo do equipamento que é instalado. Vamos falar um pouco sobre elas, tá? Os sinais analógicos, a entrada analógica, que é o sensor de temperatura, tá? Ele vai emitir um sinal ou mais ou menos, ou 4 a 20, ou menos 10 volts, ou mais 10 volts para o conversor analógico digital. E esse conversor ele vai mandar uma tensão, né, para o CLP, entendendo que está chegando ali um sinal, ou para abrir, ou para fechar, ou seja, algo assim. As entradas analógicas permitem que os controladores, aquele que está controlando ali, que são os sensores de temperatura, ou seja, analógico, leia sinais analógicos, como é o caso da leitura de temperatura mostrada na figura 6, que é essa figura aqui acima, tá? Então, ele está fazendo, o conversor está recebendo a leitura, né, daquela resistência. Então, se ela está esquentando um pouquinho a mais ou está diminuindo, ela está mandando um sinal de 0 a menos 10 volts. É aonde que a gente consegue, né, fazer a calibração desse equipamento. Então, se eu tenho 0, né, e eu tenho até 10 ou mais pouco 10 positivo, eu posso controlar aí de uma água fria até uma água, né, de graus, né, que ela não vai poder passar daquela temperatura. Exemplo, uns 100 graus mais ou menos. Então, se eu tiver ali mais ou menos 50 graus, eu sei que ela está emitindo, tá? Um sinal de mais ou menos 5 volts ali para elas. Ou se fosse 4 a 20, estaria emitindo um sinal de 10, né, miliampere para aquele conversor, onde que ele vai estar transformando em tensão, né, e corrente e mandando para o CLP. Então, é mais ou menos essa base de sinal de entrada analógica. Além da temperatura, outras variáveis também trabalham com sinais analógicos, como pressão, vazão, nível, tensão, intensidade de corrente e etc. E todas essas vai ter os sensores, né, para estar trabalhando e informando essa parte aí dentro do processo. Os modos de entradas analógicos convertem o sinal analógico em um número que fica depositado na memória interna do CLP. Então, ele vai ter um número ali depositado naquela memória, que vai ser na linguagem ladder, tá? Você vai descrever o número ali. E onde essa conversão é feita através de conversores, né, dedicados. Tendo em vista que a CPU só trabalha com sinais digitais. Então, ela vai receber o sinal analógico e vai transformar no sinal digital. E essa conversão é realizada com precisão de resolução, dependendo do número de bits, tá? De 0 a 10 bits, de 0 a 8 bits. Então, ele vai receber aquele número de sinal de analógico, vai transformar para digital e vai mandar essa parte aí para o CLP. O processo de aquisição do sinal analógico segue as seguintes etapas. Primeiro, filtro em ambientes industriais, ocorrem muitas interferências harmônicas, o que pode ocasionar ruído do sinal enviado pelo sensor. Então, né, por isso que o cabo para essa instrumentação ele é um cabo mais encapado, um cabo coaxial, onde que ele vai tentar interferir, porque qualquer sinal de interferência harmônica ou um campo magnético pode atrapalhar esses sinais chegar 100% lá no CLP. Então, ele vai fazer essa sem interferência, o circuito eletrônico se encarrega de converter o sinal analógico em sinal digital, para assim que possa ser enviado à memória. A memória interna, perceba que esta é uma fração de onda de sinal analógico. Então, ele tem uma onda de sinal. Tá? No próximo slide a gente vai ver a onda de sinal que ele emite e é convertida, tá, em sinal digital e que cada fração obtida é armazenada para que a CPU possa estar fazendo essa interpretação do mesmo.
Os sinais analógicos são comumente usados, são, ó, sinais de tensão entre 0 a 10 volts, tá? E menos 10 a 10 positivo, né, volts. E sinais de corrente entra entre 4 a 20 miliamperes e de 0 a 20 miliamperes. Lembrando que o sensor que mede 4, o multímetro que mede 4 a 20, ele é diferente. Deixa eu ver se eu tenho um modelo aqui do multímetro que vai medir 4 a 20. Depende de quem tem. Depende de quanto você está interessado naquele assunto. Ó, ele é totalmente diferente, o multímetro que mede 4 a 20, tá? Ele é um pouquinho mais caro, então ele vai conseguir fazer esse sinal de medição de 4 a 20, tá? Aqui é outro da Fluke, que mede sinal de 4 a 20, a resistência é muito pequena, então ele vai conseguir fazer essa captação, tá? De medição de 4 a 20. Transmite informação. A descrição objetiva também é chamada de descrição referencial ou vegetativa. E à medida, né, que no sinal analógico, à medida que a complexidade vai aumentando, é necessário contar com outro tipo de interface, o quê? Que possa interpretar sinais analógicos provenientes do processo e emitir como saídas. Então, esses sinais são como controles de volume, com um range de valores entre 0 e ao topo da escala, tipo se é 10, se é 20, se é 100, normalmente representados com valores inteiros pelo CLP. Lá no CLP, ele vai ser considerado de bits, então ele vai receber esse sinal analógico, transformar ele, tá? E mandar um sinal para o CLP que vai ser o número inteiro. Com vários ranges de precisão, dependendo dos dispositivos utilizados, então dependendo que você vai utilizar, e ele tem vários tipos de ranges ali de precisão, variáveis como pressão, temperatura, vazão em peso, são normalmente representados como sinais analógicos. Os sinais analógicos podem usar o quê? Uma tensão ou intensidade de corrente de 4 a 20 miliamperes, com magnitude proporcional ao valor do sinal que é processado, conforme vai mostrar nesse gráfico aqui, tá? Aqui é a intensidade, aqui é 4, aqui é 20 miliamperes, então ele tem esse sinal de variação, mas quando esse sinal chegar no CLP, ele vai ser um sinal de número inteiro, então ele não vai, né, permanecer nessa variação, ele vai dar um resultado de números inteiros para o CLP, e o CLP vai entender, né, o que tem que ser feito na hora da programação. No mundo da eletrônica e da automação, agora vamos falarmos um pouco sobre essa entrada digital e compreender a diferença entre sinais digitais e analógicas. É fundamental, tá? Isso aí dentro da instrumentação é essencial. Você vai trabalhar com isso o tempo todo. E estes dois tipos de sinais são uma base para transferência de informação em dispositivos eletrônicos. Então, se eu tenho um dispositivo eletrônico aqui, ele é uma entrada digital, onde que ele consegue trabalhar com aqueles números, né, binários que eu já te falei, de 0, 1, ou 001, ou 100. Então, ele é um sistema de controle ali que vai estar dentro da placa eletrônica e ela vai entender aquilo. Neste artigo, exploraremos as características, aplicações e diferenças entre entradas e saídas digitais e analógicos. Iluminando o quê? O papel vital que desempenha a tecnologia moderna. Então, né, essa aí é a maior tecnologia moderna que a gente utiliza na parte de programação e automação. Querendo ou não, a instrumentação, a parte de automação e a parte de eletrônica, ela anda meio que juntos. Então, a gente tem que entender pelo menos um corpo do outro para que a gente possa ali, né, estar trabalhando e destacando nessa área. Vamos dissecar as peculiaridades de cada tipo e entender o quê? Como a conversão entre sinais digitais e analógicos é realizada para que você possa escolher o tipo certo de sinal para você usar e quais as suas necessidades, tá? Ó, os sinais digitais são representados de dados em forma binária, ou seja, consiste em apenas dois estados, alto, que é 1, tá? Que é essa parte aqui, que ele estará ligado, e baixo, que é 0, que será desligado. E por isso que a gente não entende quando ela estiver nessa numeração binária. Ela vai estar emitindo 5 volts aqui, tá? Ou 24, ou 10, ou 8 volts. Ela vai estar emitindo um sinal de tensão. De 0, né,
aqui está de 0 a 5 volts. Então, quando ele estiver em 0, ele vai estar 0, e quando ele estiver em 1, ele vai estar emitindo 5 volts. Então, ele vai estar abrindo o sinal e vai estar emitindo algo aqui, tá? Em frente ao consiste em apenas dois estados, alto 1 e baixo 0. Essa simplicidade torna os sinais digitais robustos frente à interferência e ruído, pois a eletrônica associada possa facilmente distinguir entre os dois estados. Pessoal, por que eu estou trazendo isso? Porque lá no primeiro fórum de vocês, na primeira questão, vai perguntar lá, né, sobre dispositivos que você pode estar instalando dentro da indústria, principalmente na indústria de papel e celulose, né? E você vai ter um diagrama lá, um diagrama de instrumentação, onde você vai desenvolver e falar o que é a entrada I/O de sinais analógicos e digitais, beleza? Em contraste com o sinal analógico, pode assumir um aspecto contínuo de valores. Os digitais são intrinsecamente discretos, que simplificam o processamento e transmissão de informações em sistemas digitais. Então, ali na parte de analógico, ele vai ser de menos 10 de 0 menos a 10 volts, ou de 0 a mais, né, 10 volts, ou 4 a 20 mA, ou 0 a 20 mA. Então, não vai ter outro segredo. Compensação, o digital, tá? Será em numeração complexa, que é essa numeração de sinais digitais. Aqui, onde que a gente consegue emitir o sinal analógico, tá? Você pode ver que ele é uma variável, aonde que ele vai converter para sinal digital e ele vai mandar um sinal para o CLP em bits. Vamos ver a digital versus analógica aí. A grandeza digitais são aquelas que não variam continuamente no tempo, tá? Na parte digital. Então aqui ele está aberto, fechado, aberto, aberto, e aqui tudo fechado, aberto e finaliza com fechado. São aquelas que não variam continuamente no tempo, mas sim um salto entre valores bem definidos. Um exemplo são os relógios digitais. Apesar do tempo em si varia continuamente. O visor do relógio mostra o tempo em saltos de 1 em 1 segundo. Um relógio desse tipo nunca mostrará 12,5 segundos, porque ele vai dar um número inteiro, ele não vai dar um número de variação. Isso no digital, tá? Pois para que ele existe 12 e 13 segundos, qualquer valor intermediário não está definido dentro do sinal digital. Compensação, o sinal analógico são aqueles que, ao contrário das grandezas digitais, varia continuamente dentro de uma faixa de valores. Então, ele consegue mandar 4, 4,5, 3, 3,5, 3,2 em sinal, tá? E dentro de uma faixa de valores. O velocímetro de um carro, por exemplo, pode ser considerado analógico, pois o ponteiro gira continuamente conforme o automóvel acelera ou trava. Se o ponteiro girasse em saltos, o velocímetro seria considerado digital. Vamos falar um pouco sobre resistência à temperatura e detector de RTD, tá? Aplicação de um processo industrial. RTD, a resistência elétrica dos metais, aumenta à medida que o calor sobe e os metais se tornam mais quentes. Então, conforme ali, né, vai aumentando ali o calor na resistência elétrica, é aonde que ele vai receber um sinal daquela temperatura, transformar ele em sinal, vai pegar um sinal analógico, transformar ele em digital, e aonde que ele vai dar, né, um resultado ali para o CLP. Enquanto reduz à medida que o calor diminui e os metais se tornam mais frios, os leitores de RTD utilizam essa variação na resistência, tá? Então ele vai ter como é que fala? Uma leitura ali de resistência, onde que ele vai mandar para, tipo um conectorzinho, uma bolachinha que está acoplada ali na ponta, e ele vai mandar essa variação. Não, a água deu uma amenizada, esfriou mais, lá no seu leitor, lá naquela vareta do seu leitor, onde que tem uma resistência na ponta. Essa variação de resistência elétrica para medir mudança na temperatura do ambiente. Para que as leituras realizadas por esses produtos sejam interpretáveis, os metais usados nos sensores devem ser resistências elétricas conhecidas e registradas, tá? Os mais populares são as de platina, como o PT100 e o PT1000, que possuem
100 e 1000 ohms de resistências a 0 graus Celsius, tá? Então ele vai ter de 100 a 1000 ohms. Então entre essa faixa aí vai ser a hora que você vai estar calibrando de 4 a 20 miliamperes, ou de menos 0 a 10 a menos 10, ou de mais 0 ou a mais 10. Então essa aí vai ser a resistência de 0 graus Celsius, respectivamente. E de níquel como Ni500, com 500 ohms de resistência a 0 graus Celsius. A vantagem do RTD, instalação simples, tá? Ele é um equipamento de alta precisão, então se você precisa ali ter uma faixa etária de temperatura X, ele vai te dar essa sensibilidade de alta precisão. E é uma excelente repetibilidade de leitura, tá? Aqui é um dos modelos, tá? É um famoso PT100 aí, onde que tem uma vareta de leitura e tem um resistor aqui dentro, onde que ele vai ficar lendo essa vareta e vai, né, emitir um sinal de resistência aqui. Compensação, a medição de temperatura em máquinas e outros processos industriais é uma das variáveis chaves de controle utilizadas para garantir a qualidade dos produtos fabricados. Em diferentes segmentos da indústria, atualmente, os dois métodos mais utilizados para medição eletrônica de temperatura são aplicados através de termoelementos, detectores resistivos de temperatura, RTDs, e termopares. Hoje aqui no blog trazemos um comparativo que irá lhe ajudar, né, a definir qual e quando utilizar uma ou outra dessas duas modalidades de medição. A gente vai ver agora, tá? O RTD, a diferença. A resistência elétrica dos metais aumenta à medida que o calor sobe, tá? Isso aqui foi o que nós falamos, né? Aqui embaixo, aqui, né? Só repetiu ele aqui. Compensação termopar. A medição de temperatura por termopares parte do princípio de que ao unir dois condutores metálicos diferentes, então ele vai unir dois condutores metálicos diferentes e expô-los a uma variação de temperatura. Então ele vai colocar dentro daquela água ou no óleo quente ali, aquela onde que vai ter aquela variação de temperatura ali. E uma força eletromotriz é gerada, que é o fenômeno conhecido como efeito Seebeck. Agora vamos falar um pouco sobre esse efeito. O efeito Seebeck é a produção de uma diferença de potencial. Então, quando a gente colocar ele lá, ele vai ter uma diferença de potencial. Os elétrons, né, vão estar repassando por ali de um lado para o outro, né? E entre as duas junções de condutores ou semicondutores de materiais diferentes, quando elas estão em diferentes temperaturas. Então, essa força eletromotriz térmica, ela vai entender que está passando algum sinal ali, tá? E ela vai converter isso em um sinal de 0 a 20 mA e vai mandar, né, para o controlador. E esse controlador, ele vai transformar ele em sinal de analógico para digital, que é para mandar abrir ou fechar, controlar ou desligar, né, lá para o CLP. O CLP vai receber isso em bits. É o reverso do feito Peltier, que é a produção de um gradiente de temperatura em duas junções de dois condutores de materiais diferentes quando submetidos a uma diferença de potencial. Em um circuito fechado e, consequentemente, percorrido por uma corrente elétrica. Utilizando uma tabela de termopar, é possível encontrar a temperatura relacionada à voltagem gerada pelo fenômeno. Deixa eu ver se eu consigo achar essa tabela. Aqui são as tabelas. Tem o desenvolvimento, que é a parte que apresenta a sucessão dos acontecimentos. Então aqui são as tabelas, tá? Onde que ela vai emitir o valor de positivo ou negativo, que vai ser aquela diferença de potencial. E automaticamente ele vai fazer os seus cálculos e vai dar um resultado, ou mais 1.100, ou menos 180, ou mais 1.300, e assim, né? Sucessivamente, conforme está no referindo dessa tabela aqui. E as diferentes combinações de metais podem ser usadas na construção de termopares para fornecer diferentes calibrações. Então, pelos materiais, um pode ter uma resistividade maior, outra não, e por ser uma diferença de potencial, então ele vai mandar uma variadas faixas de temperatura característica do sensor. Sobre os transmissores de pressão, vamos falar um pouquinho agora sobre os transmissores de pressão, como que ele é feito e ligado.
Quando falamos de processos industriais, é impossível desconsiderarmos a pressão. Afinal de contas, estamos falando, né, de um recurso que desempenha um papel imprescindível para os processos industriais. No entanto, isso só é possível a partir do seu controle total. Isso porque tanto o excesso quanto a escassez pode acarretar problemas significativos afetando, né, a produtividade e, mais importante ainda, a segurança dos sistemas de pessoas. Então, ele tem que ser altamente calibrado e tem que ter, né, ali a sua certificação de calibração, porque você está mexendo com a pressão, é como se fosse uma panela de pressão e ele que está controlando, né, a pressão daquele ambiente, daquele local. Imagina aí uma fábrica onde a pressão em determinado equipamento ultrapassa os limites seguros, colocando em risco não apenas a eficiência da produção, mas também, né, a integridade dos funcionários. Ou então uma situação em que a pressão ela é insuficiente para garantir o funcionamento adequado dos sistemas. Então, se ele é um sistema que precisa trabalhar no limite de zero, exemplo, de 100 de pressão e ele está a 20, né, pressão de bar, então ele não vai ser, né, favorável para aquele ambiente. E nesse contexto que entra a cena de transmissor de pressão industrial, um dispositivo vital para monitorar e controlar os níveis de pressão em ambientes industriais diversos. Aqui é feito o alojamento do transmissor, tá? Onde que ele vai. Esse aqui é o módulo eletrônico, onde que ele recebe os sinais, tá? E ele vai mandar um sinal, né? Ele vai receber um sinal analógico e mandar um sinal, vai receber um sinal analógico e mandar um sinal digital, aonde o indicador vai falar qual que é a sua indicação, tá? E aqui é a tampa do alojamento. Então, você arrancando aqui, você girando essa rosca, arrancando o indicador, você vai ter um módulo eletrônico aqui, onde você consegue, né, tá trabalhando. E na parte, isso é a parte superior, na parte inferior vai ter o bloco de terminal, onde você vem com os cabos aqui de ligação positivo e negativo e liga ele, tá? E um aterramento, um GND, né? E a tampa de caixa, onde você vem e fecha ele aqui. E embaixo aqui vai ser o leitor, né, de pressão, aonde que ele vai estar em algum ambiente. Exemplo, aqui tem um bloco de ventilação, uma válvula principal dentro do tanque, né, uma válvula de dreno, onde que ele vai passar por aqui, né, se caso precisar, e o plug de ventilação do dreno, a válvula do dreno. Então, você pode ver que ela está interligada, ela vai passar pelo leitor aqui de pressão e ela, né, vai ter uma válvula de dreno se for preciso. Então, ele está sabendo qual que é o leitor de pressurização desse nível de líquido desse tanque. Alguns importantes conceitos nessa parte. Usualmente, a relação entre entrada e saída de um transmissor de pressão é predominante linear. Y, né, AX mais B. Então, Y, AX, né, mais B, aonde que você quer achar qual a curva da calibração, o ganho ou o offset. Vamos lá entender o que que é cada um desses. Onde A é conhecido como ganho e o B é zero, então, onde que, ó, onde o A é conhecido como ganho, tá? Aqui em cima. E o B é o zero ou o offset, como podemos ver na figura 1. Então, aqui é o B e aqui é o A. Então, significa Y, tá? Que é o gráfico, igual a X mais B. Exemplo, o range, tá? É a faixa de imersão compreendendo da mínima até o máximo de pressão. Exemplo, de 0 a 765 milímetros H2O. O span máximo é 765 milímetros H2O. E o zero, né, é a menor pressão na qual o transmissor foi calibrado, que será o offset. Então, ele de 0 a 765 será o seu ranger, né, onde que você vai estar trabalhando no limite, que é a calibração. O RL, o Ranger Limit, é a mais alta pressão que o transmissor de pressão foi setada para medir. Então, se ele trabalha, exemplo, se ele é 765, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Estamos aqui, né? Se ele é aqui, ó. Se ele é aqui, 700, né? E 25 aqui. Vamos pôr 700. Vamos arredondar para 700. É o ranger dele.
O momento zero dele, deixa eu diminuir mais essa letra, o momento zero dele será aqui, né? Aqui será o zero. Então, se eu trabalho dentro do range dele, dentro do limite dele, vamos falar que esse tanque vai estar cheio com 600, né, litros. Então, aqui, quando eu estiver na metade do tanque, ele vai ser 300. E quando eu estiver no finalzinho do tanque, ele vai ser zero. Então, através desse range, dessa medição que ele vê, ele vai me dar, né, um valor de resultado ali dentro do tanque, tá? E a mais baixa pressão, que é o range limit, né, foi o setado para medir a respeito do limite. E o inferior. Compensação span, que é o range de calibrado, é a faixa de trabalho onde é feito a calibração e ela é conhecida como span, por exemplo, de 500 a 700. Então eu vou trabalhar só dentro dessa medida aqui, tá? Eu vou estar trabalhando só dentro dessa medida aqui, ó, de 500, tá, a 700 aqui. Essa aqui é a minha medida. E o milímetros, né, que é o H2O, onde o span é de 700 a 500 e 200 milímetros. Ou o span é igual ao URL, ou LRL. A supressão de zero é a quantidade com que o valor inferior supera o valor zero da pressão. A supressão acontece quando o transmissor indica um nível superior ao real, tá? Então, um nível bem superior ao real em medições de nível, por exemplo, onde o transmissor não está instalado no mesmo nível que sua tomada de alta, e há então a necessidade de compensação de coluna de líquido da tomada de transmissor. Esse tipo de instalação é requisitado onde se tem um transmissor de um nível inferior, que muitas vezes é na prática a maneira preferencial por facilitar esse acesso, tá? Visualização e manutenção. Exemplo, você tem um transmissor lá em cima e embaixo tem aquele efeito líquido onde você vai ver, né? Ou seja, a temperatura, ou seja, o nível daquele tanque. Você vai ver isso muito em caldeira. Quando você entra na parte de caldeira, você trabalha ali com parte de aquecimento e com o nível daqueles tanques, tá? De reservatórios de águas aonde que ela será destilada para entrar dentro da caldeira. Então, dentro daquele tanque você vai ter aquela medição, aquele nível de aquele visor de medidor. Por mais que o medidor está lá em cima no topo, lá embaixo você consegue ver esse nível. Aqui é um exemplo, tá? Um dos grandes exemplos, a pressão atmosférica, aonde que ele tem o range dele. Vamos supor que esse range aqui é 0, aqui é 100, e a gente trabalha com a metade dele com 50. E assim será, né, a forma que ela é ilustrada. Aqui tem um videozinho rapidinho, deixa eu passar ele aqui. Bastante interessante, que vai falar sobre uma calibração de um PT100 um transmissor, tá? Eu vou compartilhar aqui para que vocês possam assistir. Pessoal, agora aqui eu vou conectar aí o comunicador RAT 475 para a gente verificar aqui os parâmetros de configuração desse transmissor de temperatura. Aqui, vou conectar para vocês verem aqui o RAT. Nós temos essas duas garrinhas aqui, né? Que vem para conectar no RAT. Essas duas garrinhas aqui, ó. Essas duas pontas vai aqui no positivo e negativo do transmissor. Só fazer assim, ó. Conectei aqui as duas garrinhas no positivo e negativo do transmissor. Vou ligar o RAT aqui. Pessoal, um detalhe também que quero falar para vocês aqui. Quando eu estava tentando comunicar aqui, que o RAT precisa de uma resistência mínima aí de 250 ohms, né? Alguns transmissores na área, você consegue comunicar sem colocar essa resistência. Mas esse aqui, eu não consegui. Quando eu colocava, dava assim, a mensagem dizendo dispositivo não encontrado. E aí eu não consegui comunicar com ele. Eu fui conseguir aqui, vou mostrar para vocês aqui, uma resistência de 250 ohms. Liguei aqui em série, né, com a fonte.
em série com negativo. Como vocês podem ver, aqui ó, eu coloquei em série aqui essas duas resistências, porque para somar 250 que não dava, aí eu tive que fazer isso aqui, esse improviso, aí deu 250 ohms. E eu consegui, depois que eu fiz isso, eu consegui comunicar. Aqui nós vamos aqui, ó, Enter. Aguarda. Aí a gente vai aqui, ó, seta para baixo, seta para direita, você vai entrar online. Passou um pouco, a gente volta. E nós temos aqui, ó, configuração do dispositivo, PV, que é a variável de processo, é o valor indicado agora, ele está medindo 22 graus Celsius. E aqui nós temos aqui, ó, na saída analógica 4,7 mA, PV LRV é o range mínimo, né, 0 graus e 500 graus. A configuração básica de um transmissor desse de temperatura é você configurar o range, né, que é a faixa de trabalho, e o tipo de sensor. Se eu quisesse, eu poderia alterar esse range aqui, mas eu não vou fazer. Eu vou aqui, através dessa tecla Tab, eu vou sair, ESC, Enter. Mas aqui, na tela inicial, eu já poderia ir na seta para a direita, seta para a direita, mais uma vez para a direita, e eu digitaria um valor qualquer aqui de um range que eu quisesse configurar. A mesma coisa poderia ser seta para baixo, LRV. Poderia configurar um valor aqui diferente, né? Dentro das especificações do instrumento de fábrica. Então o básico é isso. Vamos entrar aqui, seta para cima, para a direita, variável de processo, eu vou para a direita, ó, eu consigo visualizar algumas coisas, mesma coisa lá, temperatura, miliampere, porcentagem da faixa, variável. À esquerda eu volto, diagnóstico serviço, para a direita eu posso fazer aqui, ó, teste de malha, testar o 420 do transmissor, seta para a direita, e aí ele fala, durante esse loop deve ser removido do controle automático. Esse instrumento eu tenho que Tab, ok, e vou gerar aqui 4 mA. Eu vou Enter e Tab, ok. Vamos ver aqui no instrumento a indicação. 4 mA, tá vendo? Eu vou aqui agora, vou jogar 20 para baixo. E sempre desconectou, cabo RAT. Aí conectei de novo, eu vou aqui em repetir e Enter para reconectar. Dá OK aqui. Então o instrumento aqui, ó, está indicando 20 mA que eu forcei, né? Eu posso descer aqui, ó, outro, eu quero jogar 16, eu vou digitar 16 e Enter, aí Tab, ok, Enter, 16 mA. Agora vamos supor, eu quero sair do teste de malha, eu vou aqui em Tab, abortar, ok, e sempre que você fizer isso no instrumento no transmissor, você não pode sair, voltar antes de clicar, ó, em OK. Se eu não voltar em OK, ele vai retornar para o controle automático, ele pode ficar congelado. Conseguiu verificar aí, né, uma parte de calibração de um PT100, né, e de um medidor de pressão, né? Você pode ver que ele vai no ranger dele de 0 lá, se eu não me engano, né, a 500 volts, né, a 500 de temperaturas de graus Celsius, e ele também vai na parte de tensão dele, que era de 4 a 20 mA, e ele consegue emitir esse sinal, e aonde que o transmissor ele transforma esse sinal lá em analógico para digital. Então, pessoal, é isso aí que eu quero trazer para vocês hoje, né? Não tem nenhuma pergunta, então
eu quero aqui dar uma boa noite a todos, um bom descanso e até a próxima aula, beleza? Tchau, pessoal, e até mais.